E aí galera, tudo beleza? Espero que sim, e hoje estou aqui para trazer a terceira parte de Eu em Kimetsu no Yaiba, espero que gostem, e se gostarem se inscrevam e deixem o like por favor, então fiquem com o vídeo. Após eu sentir a presença do Oni que havia passado por ali, e também avisar os meus colegas, eu vou guiando eles até o local onde o cheiro é mais forte. Durante o tempo em que estávamos vasculhando, eu sinto um cheiro muito forte, e eu grito aos meus amigos já correndo. Um Oni apareceu, me sigam. Obis. Já estava de noite, fim da observação. Ao chegar no local, eu encontro o demônio capturando uma garotinha que ali estava. O Oni se vira e fala: "Quem é você, moleque?" Então ele olha para minha espada que ali estava, e pergunta se eu era um caçador. Eu sem dizer nada desapareço da visão do Oni e apareço atrás dele e pergunto: "Por acaso você devorou um moleque que capturou na noite passada?" O Oni muito assustado diz: "Aquele pivete? Ainda não estou alimentando ele para devorá-lo", diz o demônio com uma risada. Eu falo: "Diga onde ele está, senão eu corto sua cabeça, e você já viu que eu sou forte." O Oni cagando de medo diz: "E ele está em uma casa logo ali." Eu falo: "Aponte para ela." O Oni aponta para a casa, e eu falo: "Sábito." O sábito em alta velocidade vai até a casa e tira 3 garotos e 2 garotas, que estavam em uma cela, que tinha várias comidas. Ele então volta com as crianças, e o irmão do homem vai e abraça o mesmo chorando, e os outros ficam atrás do sábito com medo do demônio. Então eu falo: "Ei Oni, você conhece a Ana?" Ele pergunta: "Que Ana?" Eu falo: "Aquela que te mete a banana." Assim sem o Oni ter reação eu corto a cabeça dele, o decapitando. Depois disso levamos as crianças que estavam ali, para suas casas cada uma, e também o homem que estava procurando seu irmão me agradece, e também aos meus amigos, depois de uma enrolação toda. Terminamos os assuntos ali, e partimos comer alguma coisa. Depois disso vamos a outra missão, que o nosso corvo estava nos guiando. Um tempo de caminhada depois, chegamos a um local. Está no entardecer então, descansamos um pouco em uma sombrinha. Quando anoiteceu, eu fui farejando, e usando os meus sentidos aprimorados para descobrir onde o Oni estava, que o Oni aparece. Incrivelmente aquele Oni estava segurando uma espada em sua bainha. Então pensamos que aquele demônio era um caçador Onis que havia traído a organização. Então o demônio fala a respiração da lua. Primeira forma. Yamizuki, tradução: lua negra. Ele tenta fazer um corte na minha horizontal, mas eu falo respiração do sol. Terceira forma. Retsujitsu Kokyo, tradução: espelho carmesim escarlate, e faço 2 cortes na horizontal, e defendo o ataque dele. Então eu falo: "Como você tem essa respiração?" O Oni fala: "Você não tem uma mínima chance, porque eu fui treinado pela lua mais forte." Diz o mesmo com uma gargalhada. Eu falo: "Seu mestre é o Kokushibou." Ele fala: "Como você sabe?" Então eu sem falar nada me concentro e tento ativar o mundo transparente, mas sem sucesso. Eu penso: esse cara está no mínimo no nível do segundo ou até o primeiro lua inferior, se pá ele é superior a isso. Será difícil, mas se o Sábito e os outros me ajudarem conseguiremos fácil. Então eu recuo e falo: "Vocês terão que me ajudar. Esse demônio é forte." Eles falam ok, então partimos para cima dele. Após umas trocas de golpes com eu utilizando a respiração do Só, os meus colegas a respiração da água, e o Oni utilizando a respiração da lua, até que só ficou de pé eu e o Oni, pois os outros estavam no chão com ferimentos leves, e cansados. Então eu penso já sei uma estratégia para acabar com ele. Então eu vou em alta velocidade até o demônio, e quando ele já ia me cortar, eu falo respiração do sol. Quarta forma. Guenshiko, tradução: falso arco-íris. Então eu desapareço da frente do Oni, e deixo um rastro de chamas. Então eu que estava atrás do demônio, falo respiração do sol. Oitava forma Hirinkagirou, tradução: névoa de chama crescente. Então eu em um movimento de chamas, misturado com fumaça, corto a cabeça do Oni, o matando. Os meus amigos ficam surpresos, e depois eu os levo até um lugar em que poderíamos descansar. Logo após isso vamos comer alguma coisa. Enquanto estávamos comendo, eu falo: "Eu acho que o Muzan vai vir atrás de mim e de minha família agora." Eles perguntam por que eu achava isso. Então eu falo: "O Muzan odeia aos descendentes da respiração do sol." Obis.
Eu já havia contado sobre a respiração do sol para os meus amigos. Fim da observação. Eu continuo falando, já que ele tem medo dos usuários dessa respiração, e agora que matei um insubordinado do seu servo mais forte, ele deve estar se cagando de medo de mim, e vai tentar me caçar com seus subordinados, já que ele é um cagão e tem medo de morrer. Eles falam, mas mesmo assim sua família vai estar correndo perigo. Eu falo, eu sei, tenho que dar algum jeito nisso também. Eles falam, que tal eles se mudarem de lá? Eu falo, impossível, a nossa família mora lá há gerações. Depois disso continuamos conversando sobre coisas triviais, então do nada eu sinto um cheiro de demônio muito forte. Eu falo, estou sentindo um cheiro muito forte de demônio, é um Oni muito forte. Não é um Oni comum, esse cheiro é do Muzan. Me sigam, então todos eles me seguem. Paro, pois havia encontrado o Muzan naquele momento. Eu havia acessado um mundo transparente e tinha visto que o Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros que se moviam pelo seu corpo. Então eu falo em um tom de voz que só eu, o Muzan e os meus amigos escutam. Muzan, qual é o valor da vida para você? Então sinto o Muzan se arrepiando todo. Ele fala em um tom também baixo. Apenas aceitem o destino de vocês. Vocês são iguais a ratos. E em um movimento que ninguém podia ver, ele arranha uma pessoa, onde a mesma é transformada em um Oni. Então eu pulo e seguro a pessoa, e coloco um pano em sua boca. O Sabito e os outros iam sacar suas espadas para atacar o Muzan, mas eu os impeço e falo apenas para eles ouvirem. Vocês não têm chance contra ele. Ele está em um nível totalmente diferente de qualquer Oni. Após o Muzan sair, umas flores aparecem e eu penso, Tamayo, Obis. Pessoal, tem umas coisas na FIC que parece que eu não sabia, tipo por exemplo a anatomia do Muzan, e era para eu/o Yone saber, já que tinha assistido Kimetsu na minha vida passada, mas é que já se passaram 14 anos e eu me esqueço de algumas coisas. Fim da observação. Após as flores rodear a gente, Tamayo e o Oshiro aparecem. A Tamayo fala, olá, por acaso poderiam nos acompanhar até minha casa? Eu falo, bom, vamos lá. O Sabito, que já havia percebido que eles eram Onis, fala, tem certeza, Yone? Eu falo, relaxa, só sigam ela. Nos seguimos os dois, e entramos na sua casa. Após isso colocamos o homem que havia se transformado no porão. Então a senhora Tamayo começa a explicar sobre como ela e o Yushiro se alimentavam, e explica que a mesma estava à procura de criar um antídoto para transformar Onis em humanos, e pergunta se estávamos dispostos a ajudar ela. O Sabito pergunta, de que maneira podemos ajudá-la? Ela fala, coletando sangue de demônios onde o sangue do Muzan seja o mais forte possível. Ou seja, quando digo isso quer dizer os demônios mais fortes. Eu falo, bom, por mim eu aceito. E vocês? Eu digo olhando para os garotos. Eles falam, certo, aceitamos, diz eles. Logo após isso um Temari aparece destruindo a casa. Então eu corto a Temari com facilidade. Então saímos da casa e vemos 2 Onis, a Susamaru e o Yaba. Acho que é assim o nome deles. Eu ia para cima deles, mas o Tomioka e a Ma, como dizem, Yone, você sempre acaba com os Onis. Agora é nossa vez, dizem os dois se colocando em pose de combate. O Sabito fala, isso não é justo. Os dois na frente dizem, o próximo é seu. Os Onis estavam bravos por nós estarmos o subestimando. Então o Tomioka fala, Ma, como cuida desse maluco dos olhos nas mãos? Eu cuido dessa garota. A Ma, como diz, beleza? Então o Tomioka parte para cima da Oni, usando a 4ª forma da respiração da água. O Shishio, tradução, maré impactante. A Susamaru até tenta usar suas Temaris, mas o Tomioka corta a cabeça dela sem reação. Então a Ma, como diz, respiração da água. 1ª forma, Minamugiri, tradução, corte d'água superficial. Assim a mesma corta a cabeça do Oni sem mesmo ter nenhuma reação. Obis. Pessoal, acho que vocês já sabem, mas o Tomioka, o Sabito e a Makomo são muito mais fortes que o original, tirando o Tomioka adulto. Mas esse Tomioka daqui supera o Tomioka quando tinha a idade dele. Acho que vocês já sabiam, mas decidi deixar claro. Fim da observação. Tamayo e o Oshiro se mostram muito surpresos com a nossa força, e a senhora Tamayo diz que acredita que conseguiremos ajudá-la no antídoto.
Após terminarmos a conversa, saímos da casa dela e obviamente eles também vão para outro lugar para se esconderem do Michael Jackson. Depois de sairmos, pelo incrível que pareça, o corvo diz que poderíamos descansar. Então vamos até um campo que só tinha a gente e começamos a revezar. Basicamente 2 treinavam no X1, depois descansavam, enquanto outros 2 iam treinando. E assim ia, até que ficou e achávamos que iríamos receber uma missão, mas não. Então, continuamos a treinar, e depois comemos e dormimos. No outro dia repetimos o mesmo processo, e eu estava treinando para tentar acessar o mundo transparente, sem precisar da sorte para isso. Bom pessoal, estou eu aqui no final do vídeo. Se você assistiu até aqui, se inscreva e deixe um like. E se puder comentar uma ideia para fazer, seja nessa teoria ou uma outra teoria para eu fazer. Confesso que estou um pouco sem criatividade, e estou pensando em como continuar essa teoria. Acho que vou dar um time skip no próximo Empresa Pública para chegar na história original logo, pois estou muito sem ideia por agora. Mas é isso pessoal, fiquem com Deus e até o próximo Empresa Pública.